caros alunos, eu sou a professora Marilda e estou aqui hoje para falar com vocês a respeito de gestão de pessoas, mais basicamente em liderança, motivação e coaching. Qual que é o nosso objetivo dessa aula? É um reforço dessa aprendizagem, considerando todos esses temas e também os 10 temas das primeiras aulas que nós já tivemos. E como pré-requisito, espero que vocês tenham lido as lições anteriores, né? Tenham tido contato lá no AVA com todos os temas. Um conceito geral primeiro de gestão de pessoas, né? Para que serve a gestão de pessoas? Gestão de pessoas está dentro da organização para ajudar a organização a atingir os objetivos e as metas que ela tem planejada. Dentro desse conceito nós temos comunicação, feedback, motivação, negociação, administração de conflitos, perfil de equipe de alto desempenho, liderança, turnover e o coaching. O que é o conceito de gestão de pessoas, né? A organização é composta por seres vivos. Ela não é algo parado, ela é dinâmica. E ela é dinâmica por conta das pessoas que lá trabalham, né? A gestão de pessoas é igual às pessoas mais a organização. Os objetivos da organização e os objetivos das pessoas podem ser distintos. Vejam que os objetivos da organização tem sobrevivência, crescimento sustentado, lucratividade, produtividade, qualidade nos produtos e nos serviços, né? Redução de custos e participação no mercado, de preferência cada vez mais participar. Os objetivos individuais são pessoais, né? Melhores salários, melhores benefícios, estabilidade no emprego, segurança no trabalho, qualidade de vida no trabalho, satisfação e consideração e respeito por parte da organização. Quais são os objetivos, né? Ajudar a organização a alcançar os seus objetivos e a realizar a sua missão. Proporcionar competitividade à organização, proporcionar à organização pessoas bem treinadas e motivadas, aumentar a autorrealização e a satisfação das pessoas no trabalho, desenvolver e manter a qualidade de vida no trabalho, administrar e impulsionar mudanças, manter políticas éticas e comportamento socialmente responsável. E, por último, construir a melhor empresa com a melhor equipe. Como aconteceu a evolução de gestão das pessoas, né? Na industrialização clássica, que foi após a Revolução Industrial, ali por volta de 1950, a gestão de pessoas era piramidal, centralizadora, funcional, burocrática e as pessoas eram igual recursos de produção. Eram como uma peça, como uma máquina, né? Na era da industrialização neoclássica, que foi após a Segunda Guerra Mundial até os anos de 1990, as pessoas eram já consideradas como produtos e serviços, né? As pessoas eram recursos vivos e inteligentes. E a organização trabalhava por departamentalização. Então tinha lá o departamento de RH, ou o departamento pessoal, ou a seção pessoal. De 1990 até agora, graças à tecnologia da informação e à globalização, internet e mudanças rápidas, né, muito rápida, as pessoas são aquelas que dão a qualificação para a empresa ou a desqualificação, né? E elas são qualificadas profissionalmente ou desqualificadas. A necessidade de uma nova liderança exige o quê? Aprender a desenvolver a competência comportamental, o relacionamento interpessoal, lidar com equipes, focar metas e resultados e equipes de alto desempenho e também saber delegar a tarefa. Essa é uma necessidade que as empresas hoje têm no pessoal que é contratado, principalmente aqueles que assumem uma função de gestão dentro da organização. Capital humano. O que é capital humano? Ele é o talento. O que é talento? Conhecimento, habilidade, julgamento e atitude. E num contexto que é a arquitetura e a cultura da organização e o estilo de gestão que vem em liderança e coaching. Então, você vai ter um capital humano quando você consegue juntar o talento com o contexto. Porque às vezes você pode ter
Uma pessoa que tem um talento enorme para vendas e está sendo utilizada num contexto errado. Por exemplo, no departamento de produção. Então, é importante unir o contexto e o talento, para você não desperdiçar os talentos da tua empresa. Bom, nós vimos ali que um líder precisa ter o quê? Uma boa maneira, uma postura para conversar com os seus subordinados e também com os seus superiores. Ele tem que ter ali uma ação interpessoal. Então, é importantíssimo que a comunicação. Nós sabemos que cada um ouve ou sente, né? Tem alguns filtros pessoais para entender a comunicação. Você tem uma realidade externa que tem a visão, a audição e a sinestesia. Dentro você tem um filtro, né, que é a omissão, generalização, distorção, valores, crenças, decisões e memórias que vão fazer você interpretar de uma forma ou outra a comunicação que você recebe. Tem dentro da representação interna, você tem o estado e a fisiologia, e aí vai te gerar o teu comportamento. Como é que você vai receber essa comunicação? Lembrando que a responsabilidade da comunicação é de quem quer transmitir a mensagem. Você tem que ter segurança que a pessoa do outro lado entendeu o que você disse. Senão, você não conseguiu se comunicar. A comunicação traz o quê? Que o processo, o impacto dela, né, é 7% do conteúdo, ou seja, mais ou menos 7% do que está escrito aqui. 38% é verbal, você ouve o que eu estou falando, né? 55% depende do gesto, depende da postura e do contato. Para que haja uma comunicação adequada, tem que ter uma escuta ativa. Então, você tem que saber ouvir. Primeiro, não interromper a fala do outro. Que isso é além de tudo, é um pouco de falta de educação, né? Antecipar ou querer adivinhar o que o outro vai dizer. Não prestar atenção às mensagens não ditas. Distrair-se facilmente com ruídos e desligar-se da falta do interlocutor se não estiver de acordo. O que acontece? Se você não prestou atenção no que a pessoa está te dizendo, se você não conseguiu assimilar qual foi o conteúdo passado, o que a pessoa quis comunicar para você, você terá uma dificuldade muito grande em se expressar também no feedback. Por quê? O feedback é uma informação referente a um determinado comportamento ou desempenho que encoraja uma pessoa a melhorá-lo, reforçá-lo ou desenvolvê-lo. O feedback é importante na formação de equipes de alta performance. O que você tem que tomar um cuidado muito especial quando for passar um feedback, garantir o quê? Que esse feedback não seja entendido como se estivesse sendo uma bronca. Então, você precisa desassociar isso de bronca, porque até hoje nós temos mais assim que feedback estou fazendo alguma coisa errada. E não é verdade, o feedback deve ser dado tanto para coisas positivas, para atitudes positivas, quanto para aquelas que não estão de tal forma assim adequadas, né? Você tem que ter condições ideais para aplicar o feedback. Imagina uma sala cheia de telefone tocando, com gente conversando, e você vai dar um feedback para uma pessoa. Se ela já se distrai com ruído, ela não vai ouvir nada do que você disse. E aí o feedback não vai ser proveitoso para ela e muito menos ainda para você e para a organização. O ideal, vai a maneira mais interessante de passar um feedback é aquele sanduíche. É onde você elogia, apresenta o ponto onde a pessoa não está muito adequada, né? E propõe a melhoria. Então, você não deixa sempre a imagem negativa, ela vai entender que ela está fazendo coisas boas, mas também tem algumas coisas que ela precisa corrigir e ela vai estar apta a receber a motivação para corrigir as falhas ou pequenas falhas, tá? O cuidado tem que ser no comportamento ou no resultado. O feedback não é pessoal, é no comportamento da pessoa ou no resultado. Porque você já deu algumas definições de o que você esperava da pessoa, do que você esperava e o que se espera daquela função. Então, é em cima disso que deverá ser dado o feedback. Não é
sobre a pessoa, mas sobre o comportamento ou resultado. Bom, como eu disse, você vai estar apto a ter uma pessoa motivada a melhorar caso você tenha dado um feedback de forma correta. Então, você, para levar uma pessoa para uma ação ou forçar um impulso que direciona o indivíduo a buscar uma satisfação de determinadas necessidades, você tem o quê? Algumas teorias que foram estudadas. A mais comum é a teoria de Maslow, onde ela diz o quê? Você é motivado, né, de acordo com as tuas necessidades, de acordo com as tuas hierarquias de necessidades. Você começa pela base da pirâmide, onde você tem as necessidades fisiológicas. Que você tem as necessidades fisiológicas? Fora do trabalho, comida, água, sexo, sono, repouso. E no trabalho é o horário de trabalho, é intervalos de descanso e um conforto físico. Quando essas condições fisiológicas, essas necessidades fisiológicas já foram satisfeitas, a pessoa normalmente já procura, né, já é motivada ao segundo tópico, que é a segurança. Na segurança, o que se espera, né? O que a pessoa espera? Liberdade, segurança, a ausência de violência, né? A ausência de poluição, a ausência de guerras, trabalho seguro, uma remuneração e benefícios e uma permanência no emprego. Ou seja, ela já satisfez as necessidades básicas, agora está satisfazendo as necessidades de segurança. Satisfeitas as necessidades de segurança, ele busca o quê? Uma satisfação social, que é estar com família, amigos, grupos sociais, pertencer àquele senso de pertença a uma comunidade, de pertencer a um grupo. E no trabalho ele tem a amizade dos colegas, a interação com clientes e um chefe amigável. Atingiu as necessidades sociais, vão para as necessidades de estima. O que ele procura agora? A aprovação da família, a aprovação dos amigos, o reconhecimento da comunidade por aquilo que ele é, pela pessoa que ele é. E ele quer o reconhecimento dentro do trabalho, né? A responsabilidade, o orgulho e reconhecimento, e aí ele já espera muito fortemente promoções. Aí, atingir a última necessidade humana, né? A última da hierarquia, que é a autorrealização. A autorrealização, na satisfação fora do trabalho, ela é buscada muito pessoalmente em educação, religião, passatempo e crescimento pessoal. Muito importante, aqui ele não espera mais a aprovação das pessoas que estão em volta, porque ele já atingiu. Então, ele já está fazendo atividades que tornem ele como uma pessoa melhor. Que ele se sinta uma pessoa melhor sem ter que provar mais nada. E dentro do trabalho ele já precisa de trabalhos desafiantes, né, uma diversidade de autonomia, participação nas decisões e crescimento pessoal. É claro que ela não é como compartimentos, né, vai enchendo o compartimento e passa para o outro. Às vezes você pode estar numa situação na diagonal, né? Então, elas não acontecem todas ao mesmo tempo e nem tem que ser compartimentada ou compartimentalizada. Uma outra teoria de motivação é de Herzberg, que ela diz que as pessoas são motivadas de forma higiênica ou motivacional. No higiênico, ele tem o quê? Receber das empresas como o mínimo para que se esforcem no trabalho. O que é o mínimo? Condições de trabalho, conforto, política da organização e administração, relacionamento com os pares e os superiores, remuneração e benefícios, empregabilidade e um plano de carreira. Dentro das motivacionais, ele tem o quê? As pessoas a trabalharem de forma comprometida e dedicada buscam o quê? Um reconhecimento profissional, oportunidade de crescimento profissional, delegação de responsabilidade, autonomia, promoção e estabelecimento de objetivos e avaliação de resultado. Esses estudos aqui, eles têm sido feitos em cima das pessoas normais e é a média esperada. Quando você recebe um feedback e está ali devidamente motivado ou não, você pode o quê? Negociar, principalmente na avaliação de desempenho, né? Você pode negociar. O que é negociação?
É um processo por meio do qual se busca um acordo, seja ele de ideias, de propósito ou de interesses, visando sempre o melhor resultado possível para ambas as partes. Porque se for para um lado só não é uma negociação bem realizada. Tá? O objetivo é o quê? O produto final tem que ser maior do que a soma de cada uma das partes, das contribuições individuais, né? Ou seja, beneficia as duas partes envolvidas. A negociação tem alguns princípios básicos, né? Primeiro, separar a pessoa dos problemas. Focar em interesses e não em posições. Gerar muitas possibilidades antes de se decidir o que fazer. E basear o resultado desejado em critérios objetivos. Vocês podem dar uma olhada no AVA e vocês vão ver que tem como exemplo lá a venda de um carro, né? Quem quer comprar o carro desvaloriza o carro para conseguir um preço mais barato. E quem quer vender o carro valoriza para ter um preço mais alto. E se nenhuma das duas partes conversarem e verem efetivamente o carro, não vai ser uma negociação bem sucedida, porque eles vão estar o quê? Fazendo uma briga pessoal para ver quem é que tem mais poder de força, quem tem mais poder nessa barganha. E não é esse o benefício para ninguém, né? Então, o benefício é as duas partes serem bem-sucedidas. Logicamente que dentro de negociação, uma das principais motivos para você negociar é a administração de conflitos. O que é administração de conflitos? Normalmente, dentro de uma empresa, as principais causas estão relacionadas a recursos compartilhados. Por exemplo, uma impressora para um departamento inteiro. Um telefone só. Tudo bem que não existe mais tão apertado assim, vai. Mas uma impressora para um departamento de 10 pessoas, onde todos têm que imprimir, por exemplo, notas fiscais, pode gerar alguma confusão. Então, interesses conflitantes, estrutura de organização inadequada, falta de normas de condutas claras, desenvolvimento e treinamento insuficiente, falhas de comunicação, estilo de liderança não apropriado, expectativa divergente e problemas pessoais. Essas são as principais causas de geração de conflitos dentro de uma organização. Como é que nós vamos resolver isso, né? Como é que você identifica um conflito? Ou quanto mais cedo você identificar e reconhecer que aquilo é um conflito, mais fácil para você negociar uma solução para isso. Então, a situação é repetitiva e não resolve o problema. Os membros da equipe fazem comentários e apresentam sugestões com alta carga emotiva, podendo haver tom pessoal ou irônico. Os membros da equipe atacam ideias dos outros membros antes mesmo que eles tenham terminado de se expressar. E aumento do índice de absenteísmo, porque quando as pessoas estão descontentes, elas começam a faltar. E às vezes você vai falar, faltou só porque está doente? Não. O descontentamento, às vezes, causa doenças, né? Causa um estresse muito forte. E aí as pessoas começam a faltar. E faltar é prejudicial para a empresa. Se você está numa equipe e você começa a faltar, a tua parte de trabalho que deve ser desenvolvida ali na equipe começa a ser prejudicada. Como é que um gestor vai resolver isso? Como é que o líder vai administrar essa equipe com uma situação dessa? Além desse índice de absenteísmo, que ele é fácil de ser medido, porque ele conta, efetivamente a pessoa não está lá. Você tem também um índice chamado de ausentismo, que significa você está presente, mas não está ligado no que está sendo discutido. O pessoal costuma brincar, né? Está só de corpo presente. A mente, os pensamentos estão longe. Que é tão prejudicial como se ele não tivesse vindo. Às vezes até mais, né? Porque não presta atenção. Os conflitos são normalmente causados por quê? Por emoções, normalmente na falha de comunicação. Por necessidades, compartilhamento de recursos. E por valores, crenças, percepções e pontos de vista diferentes. Como é que eu vou solucionar esses conflitos? Como é que um líder soluciona esses conflitos? Ele ouve os pontos de vista divergentes, examina em conjunto a melhor solução, assegura a concordância e o comprometimento dos envolvidos. Por quê?
Se ele ouvir os pontos de vista divergentes e não souber mediar e encontrar em conjunto a melhor solução, esse conflito vai voltar a se repetir. Então, ele tem que ter a concordância e comprometimento de todas as partes envolvidas para que esse conflito não volte a acontecer. Todos os líderes ou gestores, eles devem ter o quê? Um conhecimento de como é o perfil dos funcionários que trabalham com ele ou das pessoas que ele quer montar para trabalhar, sei lá, um determinado projeto ou fazer parte da equipe dele de trabalho. Todas as pessoas são diferentes e agem de acordo com as ideias que elas já possuem ou com o seu comportamento, né? Então, quando você precisar montar uma equipe de alto desempenho, você utiliza o DISC. O que é o DISC? Marston desenvolveu essa técnica, né? Ele tem o quê? Na horizontal, ele tem aqui o comportamento ativo e um comportamento passivo. E na vertical, ele tem uma situação perceptora favorável ou uma situação percebida hostil e antagônica. Então, as pessoas normalmente estão enquadradas normalmente em 2 ou mais desses quadrantes. Porém, desse quadrante aqui é preponderante dentro na pessoa. Ela tem mais aquela afinidade ou o comportamento dela é mais próximo de um desses quadrantes, né? Como é que você identifica, por exemplo, uma pessoa que é um alto D, que tem um alto poder de dominância? Ela tem foco em resultados, tem que ser desafiante, é impulsiva, impaciente. E os principais valores dela estão em poder e dinheiro. Se você quiser uma pessoa para mandar para uma atividade que seja desafiante, escolha um alto D que você vai ser bem sucedido. Agora, se você quiser uma pessoa que cumpra ordens, que fiquem ali em regras, por exemplo, conferindo cálculos, fazendo elaborados cálculos matemáticos, jamais procure uma pessoa de dominância do alto D, porque ele não tem paciência para isso. Se você tem aqui alguma pessoa que tem um comportamento ativo, mas a situação percebida é normalmente favorável, elas são o quê? Pessoas que influenciam facilmente outras pessoas. São aquelas que agregam, né, em torno de si. Ela é normalmente o centro da atenção e assim, poxa, alguém faz aniversário hoje. Vamos fazer uma festa. É aquela que toma a iniciativa, ela é alegre, otimista, irreverente, persuasiva, comunicativa e o valor principal dela é ser o centro das atenções. Ou seja, ela agrega as pessoas em volta dela e ela é fácil para influenciar. Às vezes você é uma boa pessoa aqui na área de vendas, né? Ela consegue influenciar as pessoas favoravelmente às vendas. Se você quer uma pessoa alto C, é uma que age de acordo com os procedimentos. O foco dela é em regra, é disciplinado, é detalhista, é perfeccionista. Os principais valores são o quê? Trabalhos especializados, pesquisas e cálculos sofisticados. Se você quer uma pessoa que que procura a segurança, você vai encontrar o quê? Pessoas calmas, pacientes, consistentes, sempre terminam o que começam, cujos principais valores estão na segurança e na estabilidade. Então, quando você for montar uma equipe de alta performance, você não pode escolher um quadrante só desse, porque senão você vai ter uma geração de conflitos muito grande. Mas pessoas que se comportam nesses 4 quadrantes, né? Se você quer, você precisa de pessoas que mandam, você precisa de pessoas que influenciam, você precisa de pessoas que vão lá e façam exatamente o que foi pedido para ser feito, e aquelas pessoas que são calmas, que estão ali para manter a segurança e a estabilidade da equipe. Se você conseguir pessoas nesses 4 quadrantes, com certeza você terá uma equipe de alto desempenho. Opa!
Então, as equipes bem-sucedidas e de alto desempenho apresentam algumas características básicas. Papéis e responsabilidades têm que ser claramente definidas. O compromisso com os objetivos devem ser compartilhados. Tem que ter consenso na tomada de decisões. A comunicação tem que ser extremamente clara. Aonde você quer ir, o que você quer. A liderança tem que ser compartilhada. A valorização da diversidade, clima de colaboração, confiança e respeito entre os membros, e aí você vai ter uma alta sinergia. O que é uma alta sinergia? São todas as pessoas trabalhando com a intenção de atingir os mesmos objetivos. Dentro dessas equipes, né, citadas anteriormente, você vai ter sempre as pessoas que vão exigir, vão ser líderes, né? O que são as pessoas líderes? São aqueles que inspiram e transformam pessoas. Elas não precisam necessariamente ser gerente, ser diretor, mas ela tem que inspirar as pessoas que estão em torno dela a se sentirem motivados a trabalhar em prol do conjunto. A liderança pode ser definida, então, como a capacidade de inspirar, apoiar e motivar pessoas. É a habilidade de tornar a visão do futuro da organização clara e atraente para todos os colaboradores. Líder é diferente de gerente, tá? Gerente é aquele que coordena e dirige as tarefas. E os líderes inspiram as pessoas. E os gerentes coordenam e dirigem as pessoas. A liderança. Como é que você pode comparar, né? Um líder e um gerente. A liderança está dentro da pessoa. Ela já nasce líder, né? Você pode adquirir capacidades e habilidades de liderança. Mas normalmente já é uma atitude ou uma habilidade nela que se sobressai. O gerente, a gerência está na cabeça das pessoas. O líder, sua prática é uma arte. No gerente, sua prática é uma ciência. Os líderes são essenciais. E os gerentes são necessários. Os líderes transformam as pessoas. Os gerentes coordenam as pessoas. Os líderes veem o todo. Os gerentes cuidam de detalhes. Uma grande diferença, né? As características de um líder do futuro, né? São o quê? Saber a diferença entre liderar e gerenciar. Sabe sua missão de vida e tem uma visão de futuro. Ele conhece a si mesmo. Ele implementa a sua visão do futuro sem medo. Ele conhece os seus valores e os vivencia. Sabe priorizar, é criativo, é um coach. Nós veremos daqui a pouco o que é um coach. E tem uma vida equilibrada e tem integridade. Então, um líder, ele tem que ter essas características aqui, para ser um líder bom. Porque são diversas pessoas que são líderes, né? Se eu pedir para vocês citarem algum exemplo, vocês citarão com muita rapidez diversos líderes. Lembrando que a liderança é a capacidade que a pessoa tem de motivar outras. Às vezes pode motivar para um caminho errado. Então, tomem cuidado para não motivarem as pessoas de forma errada. Bom, dentro de uma organização, você precisa o quê? O líder, ou a pessoa que está lá motivando, né, que cuida de todas as pessoas da empresa, ele precisa ter um cuidado para reter talentos. Hoje as organizações têm uma dificuldade muito grande em reter os talentos. Às vezes escolhem uma pessoa, promovem aquela pessoa, dão cursos exterior, cursos de língua, diversas possibilidades da pessoa adquirir diversas habilidades, porém não sabe reter essa pessoa. Na hora que a pessoa está pronta, ela vai embora e procura outro lugar. Então, o que é importante? É reduzir o turnover e aumentar a retenção de talento. Turnover é medido pela quantidade de pessoas que saem da empresa em função daquelas que
que entram na empresa, que são admitidas, né? O turnover é um movimento de admissão e desligamento de profissionais empregados de uma empresa. São muitas as razões pelas quais se contrata e pelas quais se desliga colaboradores. Um alto turnover pode ser sinal de perda de produtividade, de lucratividade e de saúde organizacional. Impacta na motivação das pessoas, no comprometimento, que acaba o quê? Gerando ainda mais absenteísmo, mais rotatividade e interfere na credibilidade junto dos clientes. É como vocês ouvirem, ninguém consegue trabalhar naquela empresa. A pessoa fica lá 1 mês, 2 meses, já está saindo. Então, você começa a julgar a empresa pelo número, pela rotatividade dos seus funcionários, que leva o nome bonito de turnover, né? As estatísticas sobre saídas podem identificar os principais motivos. Como é que você vai fazer para reter os talentos? Então, às vezes você tem pessoas muito boas trabalhando e não consegue reter, elas vão embora. Por quê? Como é que você vai identificar e como é que você vai reter isso? Primeiro, precisa ter um salário compatível. Já é uma boa maneira de você garantir que a pessoa que tem um talento permaneça, né? Tem que ter flexibilidade e recompensa. Tem que conhecer cada colaborador. E aí, como é que você conhece? Por LinkedIn, Facebook, Twitter. Você vai ver qual é a rede, né? Como é que essa pessoa interage fora da companhia, que você vai descobrir também como é que você pode reter o talento dela. Formação e desenvolvimento profissional e, obviamente, um aproveitamento interno. Porque, às vezes, você investe muito numa pessoa, mas não sabe aproveitar. E aí ela acaba saindo, procurando um lugar onde os talentos dela podem ser aproveitados. E aqui nós vamos, então, para uma parte muito importante, que é o coaching. O que é o coaching? Segundo Diniz, coaching é um processo estruturado no qual o coach tem a missão de ajudar o seu coachee a atingir objetivos que são acordados no início do processo. Ou seja, é um processo focado em ações do coachee para a realização de suas metas, utilizando-se de algumas etapas. Bom, coaching é um processo. Coach seria o técnico. E o coachee são aqueles que recebem a técnica, né? Que recebem essa metodologia para trabalhar. O coaching, ele é focado na solução de problemas. Como é que ele faz isso? Ele faz uma investigação, uma reflexão e uma conscientização dos coachees para identificarem os problemas e para propor solução. Ele faz um mapeamento dos pontos fracos e das qualidades. Um aumento da capacidade de se responsabilizar pela própria vida, estrutura e foco, feedback realista e o apoio. Essas são as 5 fases, né, principais na solução do problema que um coaching ajuda, né? O processo de coaching está estruturado em construir uma parceria sólida baseada em confiança mútua, estabelecer uma visão de futuro, analisar a trajetória das suas realizações e montar um plano de ação e, obviamente, avaliar os resultados. Os coaches, eles acreditam que os coaches são as pessoas que detêm a solução para o problema. É que, às vezes, ela está tão envolvida que ela não consegue separar o problema para poder propor a solução. E o coaching ajuda a fazer isso, esse processo, né? Como é que você sabe que um líder precisa aprender essa técnica de coaching, que ele precisa ser um técnico, né? A transferir ou a aplicar essa técnica, né? Quando ele tem uma baixa qualidade na comunicação, quando as equipes estão desmotivadas, quando há falta de sinergia e objetividade, falha na condução de pessoas, estresse e desequilíbrio emocional, baixo comprometimento com os resultados e conflitos entre pessoas e equipes, produtividade está inferior às metas, tem uma falha no relacionamento com os clientes e quando tem mudanças organizacionais. O líder coach, ele faz perguntas de alto impacto para os seus liderados, obrigando-os a pensarem, desenvolvendo com isso sua visão estratégica e a sua criatividade. Porque quando você está muito envolvido, se não te fazem nenhuma pergunta que exija com que você pare e pense numa resposta, se você não tem esse tempo, não consegue pensar,
você age por impulso. E aí você não vai ter uma visão estratégica do que está acontecendo, e aí você não vai pôr a sua criatividade para funcionar, para resolver aquele problema. Desculpa. O coaching pode ser formal ou informal. O coaching informal consiste em 4 perguntas para serem feitas no dia a dia, que são: o que você quer? Qual é o seu objetivo? O que você vai ganhar? Como você pode conseguir isso? Ou o que precisa ser feito? Quais serão as ações? Qual o primeiro passo vai ser dado? O que pode impedi-lo? O que é o obstáculo, né? Quais são os obstáculos que você vai ter que ultrapassar? Como você vai saber se conseguiu? Como seria, né, se você já tivesse alcançado esse resultado? O coaching formal já foi discutido anteriormente quando eu disse aquelas 5 palavras. Tá? Então, eu gostaria muito que vocês aproveitassem essa aula, né, e entrassem no AVA, participassem dos fóruns, e qualquer outra dúvida que vocês tenham, por favor, podem me procurar, que estou à disposição. Eu ou qualquer um dos outros professores que lecionam essa disciplina. Ok? Muito obrigado. Até mais. Tchau.